Olá pessoal! Então, depois do anúncio dos preços do PlayStation 5, inclusive com o anúncio do preço deles na verdade, da versão digital e da versão com drive aqui no Brasil, o pessoal criou uma expectativa com relação aos preços que viriam os novos Xbox. Infelizmente, o momento atual da economia não ajudam em nada os valores aqui no Brasil, mas teremos sim a nova geração a menos de R$ 3.000. Ok, 2.999, que no caso é o Xbox Series S, ou Série S. Só que, claro, estamos abrindo nesse caso a mão dos 4K. O ponto é, estão superfaturados esses valores de 2.999 para o Series S e 4.999, 5.000 para o Series X, levando em conta que os preços lá fora são 299 e 499 dólares? Estaria então a Microsoft pensando num plano maligno para encher os bolsos às custas dos brasileiros trouxas? Vamos apenas colocar um 9 no final do preço, que eles nem vão se dar conta, vão achar que é tudo a mesma coisa, que o preço no Brasil é igual ao preço que é nos Estados Unidos ou enfim nos outros países. Bom, infelizmente não basta o público pegar e boicotar a Microsoft. Por quê? Porque a tributação ferra com esse tipo de produto aqui no Brasil. Com esse produto, enfim, de games, de jogos eletrônicos. Eu já expliquei isso mais detalhadamente, como funciona a tributação dos consoles aqui, inclusive fazendo uma estimativa, uma conta até estimando o lucro, lá no vídeo onde eu falo sobre o anúncio da saída da Sony aqui do Brasil. Tá aqui nesse card. Então, assim, fazendo essa análise, realmente o número, vamos dizer, o valor não ficou absurdo. Daria até para estimar que o Series X poderia até ter um preço maior, se for levar a conta, enfim, a fio. Mas por 4.999, nesse primeiro momento, dá para dizer até que a Microsoft está quase que trocando figurinha com esse valor. Antes que venha alguém dizer que eu tô achando barato, ou então que eu tô defendendo as pobres empresas. O que se percebe é que nos consoles top, tanto a Microsoft quanto a Sony, elas literalmente buscaram o menor preço possível sem chegar ao nível de pagar pela operação. Claro, a gente não tem os números bem detalhados, as nuances do negócio, mas vamos dizer assim, a conta está apertada. Então, se você está achando ruim o preço, eu aconselho que você assista o vídeo onde eu falo sobre a saída da Sony, que ali eu especifico melhor esse assunto. Agora, com relação ao Series S, o Series S, que é o console mais barato, a conta ela está apertada também. Mas, em princípio, assim como no caso do PlayStation 5, da edição digital, do modelo que não tem leitor, que não tem drive, né, de disco, a diferença de preço aqui no Brasil ela é proporcionalmente menor entre os consoles básicos e as versões top. No caso do PlayStation 5, eu até brinquei que por R$500 nós ganhamos um drive de $100 sem tributação. Então, assim, ainda no Series S, teve uma live que eu fiz recentemente, que me indagaram que console que eu compraria. E eu mencionei que, apesar de não estar pensando em adquirir nenhum agora no lançamento, se eu fosse comprar de fato, enfim, colocasse uma área na minha cabeça, você tem que comprar, talvez eu compraria um Series S, ou seja, o Série S, o mais barato. Pensando assim no aspecto custo-benefício para testar a nova geração. Até porque enfim, quando eu recebi essa pergunta, eu até não sabia qual é que seria o preço dos Xbox aqui no Brasil. E até na ocasião eu respondi pensando no preço em dólar. Só que assim,
trazendo agora essa pergunta, sabendo o preço aqui no Brasil, e para o preço Brasil, na verdade, R$3.000 para comprar um console que vai ficar, vamos dizer assim, no quase, em termos de performance, $299 é uma coisa, mas R$3.000 é outra bem diferente. E realmente eu acho assim que é difícil para a Microsoft colocar um outro preço no Series S, por exemplo, sem ter prejuízo. Mas mesmo com essa situação, eu não consigo ver o Series S como uma boa opção aqui no Brasil. O grande problema é justamente que o console seguinte, em termos de preço, é o PlayStation 5 versão digital, que aqui em princípio vai custar R$4.500 e que ok, tem lojas que já estão oferecendo por R$4.000. Mas enfim, se pensarmos no preço cheio, nós temos uma diferença de 50% no valor. E enfim, nem todo mundo pode bancar essa diferença. Então assim, a verdade é que independentemente qual o mais vantajoso, é impossível montar um PC com as características semelhantes nesses valores. Eu não pagaria R$3.000 no Series S. Num primeiro instante, parece uma loucura total. Só que, se formos analisar, os consoles eles têm um público que difere do público de PC. E aqui vem uma nuance interessante. Não que esse público não exista nos PCs. Ele existe, mas é menor, é diferente. Mas tem muitas crianças como público de consoles. E eu não estou me referindo a crianças na idade mental. Estou falando de crianças mesmo. E eu falo isso porque eu não tinha percebido, ou até na verdade acho que eu até havia esquecido, enfim, dessa sutileza. Porque quando eu fui visitar um amigo meu, ele tem 2 filhos, 2 meninos com idade menor de 10 anos, eu vi eles jogando no console deles, né? E eles estavam se divertindo ao extremo com jogos que o foco não são os gráficos. E o detalhe é o seguinte, olha que eles têm uma televisão 75 polegadas, 4K, o console é 4K, só que as crianças não estão nem aí para isso. Elas estão lá pela diversão. E aí vem o ponto, que eu começo a me lembrar quando eu tinha a idade deles, e que eu não estava nem aí. Eu estava ali jogar meu Atari numa TV que mais dava interferência do que sei lá o que, do que a imagem propriamente. Eu tinha que ficar, enfim, não sabia o que era gráfico, o que era interferência. Então assim, esse assunto de percepção dá para ficar horas falando. Eu acho que é até mais correto tratar disso em alguma live. Mas retomando, eu acho que o Series S vai pegar bem esse público. E acho que vai ser a opção dos papais e das mamães aqui no Brasil. Agora, falando dos Xbox de uma maneira geral, incluindo o Series X, né, e até mesmo o PlayStation 5, confesso eu, enfim, que no caso, quem já tem um PC, pagar R$5.000, no caso no Series X, que é quase o preço de uma RTX 3080, sabe? Para quem não tem PC, claro, R$5.000 você não consegue montar uma máquina inteira no mesmo nível. Só que quem já tem um PC e basta uma placa. Agora, fazendo uma comparação com os antecessores, lembram que o PlayStation 3, quando chegou aqui no Brasil, ele veio a R$8.000. E o próprio PlayStation 4 veio a R$4.000. Isso em 2013. O Xbox One ele veio mais barato, até porque ele era nacionalizado. Acho que até no começo ele começou sendo produzido aqui, eu não me lembro ao certo. Ele veio a R$2.200. Só que tem um detalhe, o dólar nesta época
estava por volta de 2,35 aproximadamente. Os tempos mudaram. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Deixe aqui nos comentários. Por hoje é só. Inscreva-se no canal, like no vídeo, ativem o sininho e até a próxima!